Caros alunos, vamos corrigir o nosso PET 4, semana 2 de filosofia. Nós refletimos um pouco, entrando no contexto da filosofia contemporânea. Então há uma crítica muito grande em relação à filosofia moderna, que é uma mudança de paradigma do ser humano, enquanto elemento principal constituinte do ser humano mais filosófico, metafísico, é a razão na filosofia moderna. Agora, elementos que vão aparecendo, e o Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, vai até ser referência para vários filósofos contemporâneos, entre eles o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, o Sigmund Freud e vários outros, que vão pegar elementos do seu pré-existencialismo, poderíamos dizer assim, ou pré-contemporaneidade. E vamos corrigir aqui, a partir da 1, a gente já percebe que há elementos contraditórios que vão ser presentes na filosofia contemporânea. Então, o mundo sensível é uma ilusão que mascara uma realidade una e transcendente? Em quais momentos de nossa vida é evidente perceber as ilusões do mundo sensível e qual é a forma de não nos seduzirmos por elas? A pergunta é um pouco assim tendenciosa, ou até mesmo retoma lá em Platão, ou um pouco da filosofia medieval, mas vamos aí, que é uma pergunta mais pessoal, né? O que provoca em nós o elemento da busca filosófica é esse termômetro que eu coloquei aqui, que é sempre de princípio de introdução à filosofia, quando a pessoa fica incomodada. Também estou aqui. Ou até mesmo indignada em relação a algo da vida. Quando tudo está normal para a pessoa, é claro que fica estranho nesse aspecto de pensar. Porque as ilusões, muitas vezes, o mundo sensível, que a gente pode dizer, né? Elas sempre baseiam naquilo que gostamos e nos agradam, que são elementos importantes na existência. Mas só que, se a gente não tem um projeto de vida, um projeto de mundo melhor, por isso que mundo mulher, mundo melhor, que é referência aí no buscar a profundidade do nosso existir, aí é claro que você está propício a ser enganado, né? Mas se você tem esse elemento filosófico de vida, de sempre estar incomodado com as coisas, eu constantemente estou incomodado aí com a política do nosso país, não é de agora, mas em relação às políticas públicas educacionais, em relação a vários contextos. Quando eu leciono filosofia nas escolas, a dificuldade hoje dos alunos de ter interesse, sempre foram o interesse pela filosofia, algo assim sempre inédito, mas a gente percebe que as novas gerações estão cada vez mais parecidas com máquinas e animais nos seus comportamentos, mesmo que há elementos muito propícios aí a mudanças, mas são novos tempos, né? Então são elementos aí que a gente pode dizer que para superar essas ilusões, primeiramente a gente tem que ter esses elementos filosóficos de estar incomodado, indignado, estar sempre com os olhos abertos para a realidade, né? Na número 2, que entra diretamente aí na filosofia do Schopenhauer, principalmente na obra dele, né? O mundo como vontade, o mundo como representação. Então a vontade é o motor de nossas vidas. O que é a vontade, né?
um elemento mais subjetivo, que entra no contexto aí da vida nossa existencial, pensando que nós estamos mudando aí de um paradigma em que é defendido na filosofia moderna, que sai da medieval, né? Então a ciência é o foco aí, o centro, o antropocentrismo, a ideia de que tudo podemos resolver pela razão. Ela é o norte, ela é a luz para nós, né? Concepções e características principalmente do iluminismo, né? Tanto da Revolução Francesa como em outros contextos da Europa, se estendido por outras partes do mundo, vão mostrar que aí a razão, a ciência, elas são realmente o norte das nossas respostas. Mas aí começa a aparecer filósofos que, no seu jeito de pensar e de filosofar, já está dando um passo para o nosso existir, nosso elemento, nosso centro filosófico de um novo paradigma da filosofia contemporânea, né? Então, para Schopenhauer, que a gente pode pensar aqui que, de certa maneira, há uma subjetividade, uma particularidade para responder essa letra A, como devemos interpretar as nossas vontades rumo à nossa felicidade, mas utilizando os princípios filosóficos. Os princípios filosóficos, esses que eu estou falando aqui, fazendo essa abordagem inicial. Então, a vontade é o desejo de vida, no contexto de Schopenhauer. É o movimento, o motor. Viver é ter vontade, projetar, conquistar. Então, princípios filosóficos de curiosidade, espanto no mundo, né, nos move a pesquisar. Então, a vontade para Schopenhauer, também intelectual, de fundamentação de sentido das coisas, é a vontade que perpassa a subjetividade, os nossos desejos, aquilo que nos move, que não é simplesmente dizer que é do corpo, que é do sensitivo, que é algo assim muito carnal, ou que é ilusão, ou que você está dentro da caverna. Mas há uma valorização diferente. Então, as nossas vontades, elas são passageiras, mas elas mostram que podemos realmente buscar a felicidade interligando aquilo que é o nosso ser, que é o estar no mundo, diante daquilo que posteriormente vai dizer Heidegger, mas aqui nesse contexto do Schopenhauer, o nosso ser de estar aí no mundo implica numa superação da razão kantiana, que é simplesmente seguir o dever daquilo que implica principalmente a razão, mas a nossa autonomia perpassa também nossos sentimentos, nossas vontades, nossos desejos, né? Na letra B, qual que é o papel da autonomia do pensar no exercício de nossa vontade? Lembrando que Kant, a autonomia do pensar, está relacionado no dever. Pensar exige certa disposição e afetação, ao que se soma também certa autonomia. Então vai dizer Schopenhauer: apenas os pensamentos próprios são verdadeiros e têm vida, pois somente eles são entendidos de modo autêntico e completo. Pensamentos alheios, lidos, são como as sobras das refeições de outra pessoa, ou como as roupas deixadas por um hóspede na casa. Então há um rompimento aí com a tradição, porque para o conhecimento, a vontade na existência nos faz pensar. Isso em Schopenhauer. Há um valor da subjetividade, da vontade, criticando aí o Kant do objetivismo, né? Da razão, do imperativo categórico. Então há uma perspectiva, uma mudança. Então a razão que nos dá essa autonomia, mas assim,
quando nós perpassamos a filosofia de Schopenhauer rumo ao futuro, que seria aí o nosso aspecto de visualização de um novo mundo contemporâneo, né? Não simplesmente mais moderno, regido pela ciência apenas, mas agora nós vamos começar com outros autores, Marx, todos os outros que vão aparecer, vão pontuar outros elementos também que são além daquilo que só mostra a razão, mas são elementos da vida. Então a autonomia não é simplesmente a razão em si, mas o desejo, a sociabilidade, as características da transcendência, vários elementos que perpassam aí o ser humano, né? O que é humano. Como que a vontade pode ser condicionada por interesses externos a nós, como ela que se configura em ferramenta de controle social? Aqui nós temos uma perspectiva do Schopenhauer, que depois com certeza vai ser... Aqui nós estamos ainda no século XVIII, XIX, né? E depois pensando no século XX, em todo o contexto que vai vir posteriormente, aproveitando daquilo que há um pré-consciente aí, né, de pensar, que vai ser analisado e aprofundado por Freud e outras correntes, vai ser também agido como ferramenta para o mal, né? É um meio de condicionar, quando percebe que analisar as nossas vontades, igual quando a gente está nas redes sociais, na internet, os algoritmos que vai analisando nosso perfil e vai mostrando o que a gente chama de bolha hoje, né? Vai mostrando aquilo que a gente gosta e que não gosta, aí vai havendo um controle, né? Mas a realização da liberdade não é determinada pela razão, pela submissão à esfera pública, é consequência da percepção da verdade metafísica. Há uma perspectiva individual aqui, um apontamento individual na vontade. Schopenhauer irá influenciar vários pensadores nesse sentido, né? Então, quando agimos pelo instinto para a dependência, aí está o elemento da dependência. É claro que você... eu tenho a liberdade aqui em casa, eu quero pedir um lanche, eu quero pedir uma pizza, eu quero sair, eu quero fazer várias coisas que eu gosto. E essas coisas que eu gosto, aí que está a pergunta. Eu gosto por mim mesmo ou fui condicionado por interesses externos, ou por tantas propagandas, ou por constantemente ser bombardeado por elementos externos que vêm a mim? Aí que está um elemento de pensar que se essa vontade é uma vontade existencial ou é uma vontade controlada, né? Aí é claro que nós estamos interligando essa ideia de Schopenhauer de superar a razão, de mostrar que o homem é muito mais do que razão, existência, e o motor que nos impulsiona também. Podemos dizer que a vontade contribui muito para o que queremos, que projetamos, mas depois, posteriormente, porque a pergunta interliga elementos que estão no contexto aqui e que vão vir depois até de controle social, né? Mas é claro que, aproveitando toda uma tradição filosófica, poderemos dizer que superamos todos esses elementos uniformes, unilaterais, né? Então, nesse sentido, a gente aprofundou, vimos já e bebemos um pouco da filosofia contemporânea de forma introdutória, então que a gente possa se preparar para as próximas aulas, que vai nos ajudar a ampliar mais esse conceito aí de passagem da modernidade para a contemporaneidade. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.